Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer a correção da atividade sobre advérbios que nós passamos na aula passada, né, no livro de língua portuguesa, no livro didático de vocês. Peguem os livros, todo mundo com o livro em mãos. Bom, eu espero que vocês tenham realizado a atividade, certo? Vamos aí agora fazer as correções para verificar aí como é que esse conteúdo foi trabalhado aí no livro de língua portuguesa de vocês, certo? Página 114, todo mundo aqui na 114, vamos lá? Bom, prática linguística. Primeiro, leia a charge abaixo e responda as questões propostas. A charge é um grande quadro, né, de aviso, sei lá, um quadro, que tem o mapa do Brasil, apontando setas para o país inteiro, todas as partes do país, digamos assim, e tem lá escrito, você está aqui. E o mosquito da dengue olhando onde ele está, ou seja, em todas as partes do país. Para quem não sabe, ou não se lembra, ou nunca viu, existem alguns lugares, tipo metrô, shopping, algumas construções muito grandes, alguns prédios cheios de andares e tal, que tem alguns locais, um quadro de avisos com o mapa do lugar e apontando o piso ou andar ou a parte ou do museu, enfim, a parte em que a pessoa está, o nome daquela parte, apontando e dizendo, você está aqui. Para caso a pessoa não saiba que lugar ela está, para não se perder, para ela saber exatamente onde ela está, existe esse tipo de aviso. Isso aqui, essa charge fez uma brincadeira com esse tipo de aviso. No caso, o mosquito da dengue ele não está em um lugar só do país, ele está em todo o país. Vamos ver o que pede essa questão. Primeiro, qual é o tema central dessa charge? Obviamente é a epidemia de dengue no Brasil, certo? Se vocês colocaram a dengue, também vai estar certo. Não vai estar completo, mas também vai estar correto. Letra B, na 115, temos assim. Um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade, ou seja, o diálogo entre os textos. Letra B. Um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade, o diálogo entre os textos. Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto? Você saberia dizer qual é? Bom, primeiro que eu quero que vocês entendam que texto não é só um monte de palavras escritas num papel como uma redação. Texto é qualquer tipo de informação, de comunicação que você quer passar para alguém. Esse texto, como nós vimos aí no sexto ano, ele pode ser verbal e não verbal. Ou então misto, né? Quando tem palavras e imagens juntos. Isso aqui é um texto misto. É um texto que traz imagens, né, símbolos e palavras para passar informação, contar uma historinha. Através disso aqui a gente entende que a epidemia da dengue está no país inteiro. Então, é um texto sim. E ele faz sim a intertextualidade, ou seja, quando a gente olha esse texto, a gente lembra de outro texto, como eu falei aqui no começo da atividade. Qual é? A gente lembra dos painéis de informação dos locais públicos, dos locais das grandes construções que informam para a pessoa em que local ela está, em que parte da construção ela está. Então, faz sim um diálogo, né? Troca aí. A gente lembra de outro texto quando lê esse texto. Então, existe sim a intertextualidade. Como é que a resposta ficaria? Essa charge dialoga com placas informativas instaladas em grandes corredores de pedestres com a finalidade de orientá-los sobre sua localização. São muito comuns em grandes shoppings, avenidas muito movimentadas, cruzamentos em grandes cidades e etc. Foi o que eu falei no começo, ok? Caso você tenha colocado essa mesma informação, mas com as suas palavras, também será correto. Letra C. Como se classifica a palavra aqui, que aparece na charge? Gente, advérbio de lugar. Aqui, ali, lá, dentro, fora. Lembra aí na aula que a gente explicou isso aí? Então, letra D.
podemos observar que o autor da charge quis fazer uma crítica ao problema da dengue do país? De acordo com o desenho, onde está o mosquito da dengue, na verdade, está em todo o país, certo? Seria a resposta correta. Segundo, leia a estrofe. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem rimada, do pandeiro e do ganzá. É um trecho de uma música de Alceu Valença. Letra A. Como se classifica a palavra destacada do texto acima? A palavra destacada é bem. Bem é o que, gente? Um advérbio. Um advérbio de modo, certo? Letra B. Indica a palavra que poderia se substituir bem nessa estrofe. A gente pode substituir bem por o quê? Bastante, muito. Ficaria o quê? Da rima bastante rimada ou muito rimada também teria o mesmo sentido. Temos um texto, pequeno texto aqui agora, ainda na 115, que se intitula Horas para Gastar. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Eu mesmo me surpreendo ao perceber quantas horas por ano tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso, e isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês, do ano. Quem fez o cálculo foi o inglês, não sei seu nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é enganoso, não. São 8.760 horas. Deduzem-se 8 horas por dia de sono. Agora, deduzam-se 5 dias de trabalho por semana a 8 horas por dia durante 49 semanas, descontando, digamos, o mínimo de 2 semanas de férias mais uns 7 dias de feriado. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Nessa base, sobram-lhe 8.930 horas por ano. 1.930 horas para se fazer o que se quiser ou puder. A vida é mais longa do que a fazemos. Cada instante conta. É um texto aí de Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. Vamos lá para a página 116. Terceira questão. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é: não existe vida sem cálculo. B. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. C. Temos mais tempo para gastar do que imaginamos. Ou D. Podemos usar nossas horas para fazer o que quisermos. A ideia central do texto é a letra B. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Certo? Quarta questão. Qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos, ou seja, um relacionado diretamente com o outro, no contexto do texto? Para capacito-me de, deduzam-se e condução. Quais são as palavras que correspondem a essas aqui, respectivamente? A. Descubro, subtraiam e metrô. B. Reflito, adivinhem e ônibus. C. Penso, concluam e veículo. Ou D. Dou-me conta de, retirem e transporte. Vocês vão perceber que a letra D, que é dou-me conta de, é o mesmo que capacito-me de. Retirem é o mesmo que deduzam-se. E transporte é o mesmo que condução. Letra D, resposta da quarta questão. E, por fim, a quinta questão diz assim: no penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho: deduza 2 horas diárias empregadas em condução, mas quem mora longe do local de trabalho. Para quem mora longe do local de trabalho. Letra A. Como se classifica a palavra longe? Gente, longe é advérbio de lugar. Longe, perto, próximo, distante. E letra B. Nesse trecho, qual é a palavra modificada de por longe? Nós vamos lembrar aqui que o advérbio modifica o quê? O verbo, né? A função dele é essa. Então, a palavra que ele modificou foi o verbo da oração. Qual é o verbo da oração? O verbo morar, ok? Bom,
essa foi a atividade do livro de vocês, certo? Sobre advérbios. Vocês perceberam aí que acho que todas as atividades do livro são assim. Não traz apenas o conteúdo gramatical em si, traz ele contextualizado. Nesse caso aqui, vocês perceberam que ele está inserido em uma interpretação textual, certo? Com relação a essa correção de hoje, essa atividade, caso vocês tenham apresentado alguma dúvida, tenham feito alguma questão de outra forma, não entendeu por que não estava certo, queira tirar aí esclarecer alguma questão, alguma coisa, pode entrar em contato comigo, pode chamar lá no WhatsApp que eu vou tirar a dúvida de vocês perfeitamente, na medida que eu puder. Assim que eu visualizar e conseguir responder, vocês vão ter as suas dúvidas sanadas aí, tá ok? Bom, com relação a esse conteúdo, além da atividade que vocês fizeram aí as atividades do livro de língua portuguesa e da gramática. Geralmente eu estou optando por corrigir apenas a atividade do livro de língua portuguesa para tirar as dúvidas, porque nós não temos tempo hábil para corrigir sempre as atividades do livro da gramática. Eu tenho que optar por uma e optamos por o livro de língua portuguesa, que é o livro principal aí da matéria. Porém, para reforçar esse conteúdo de advérbios, eu vou ter uma agenda aqui para a aula de hoje, tá? Tá aí a agenda. Tem uma atividade extra no aplicativo da escola sobre advérbios. Nessa atividade extra, eu coloco questões pontuais sobre o uso do advérbio. Fora dessa questão contextualizada e fora dessas interpretações textuais, eu coloco as questões só sobre advérbios. Vou enviar essa atividade para vocês, certo? Vocês sigam lá a agenda que vocês perceberam aí que nós estamos enviando a partir dessa segunda unidade, a agenda destacada da aula, para que vocês tenham acesso mais fácil aí à agenda. Essa agenda tem uma rotina, coisa de passo a passo, assistir a aula, assistir o vídeo. Eu enviei para vocês aí uma musiquinha muito interessante aí, muito divertida, sobre advérbios, para vocês descontraírem e relaxarem. Tem a atividade na gramática, tem a atividade no aplicativo que vocês podem responder no caderno. Então siga essa rotina aí, bons estudos, boa concentração e concentre-se nas atividades, tire o tempo só para fazer isso, né? E na próxima aula nós iremos dar continuidade aí ao conteúdo da segunda unidade. Então, por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal.